Fundação Roberto Marinho e Rede Globo apresentam... Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, porque está começando o Globo Cidadania, um programão cheio de boas notícias. Como as pessoas se locomovem pela cidade? Que tipo de transporte usam? Particular? Carro, moto, bicicleta? Público? Ônibus, metrô, trem? Quando a gente fala de locomoção, a gente está falando da mobilidade urbana, o nosso tema do mês. E hoje nós vamos descobrir como a ciência trabalha a favor da mobilidade. Nós vamos conhecer as novas tecnologias que ajudam a melhorar o transporte nas cidades. Olha, tem muita novidade vindo por aí, viu? E agora vamos conhecer os outros destaques do dia de norte a sul do país. Vamos lá? Conhecer nosso limite, saber se comunicar, ter pensamento crítico. Será que essas e outras habilidades a gente aprende na escola? É o que você vai ver no Globo Educação. Carro elétrico, biocombustíveis, energia eletromagnética e até um motor movido a lixo. No Globo Ciência você vai conhecer as novas tecnologias para nos movermos de forma mais eficiente, mais sustentável e mais barata. No Globo Ecologia, um porto seguro para o turismo. A indústria turística busca seu novo perfil no sul da Bahia. No Globo Universidade, você vai conhecer o trabalho de professores e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, bem aqui no Pantanal. No Ação, a cultura caiçara no litoral do Paraná, os ritmos, a dança do fandango e a festa do divino nas ilhas da região. Contar, escrever, localizar-se. Tudo isso a gente aprende na escola, com a matemática, com o português, com a geografia. Mas será que são só essas as habilidades que formam um adulto preparado para a vida? Não, né? Para que as crianças e jovens se desenvolvam plenamente, eles precisam saber como lidar com as suas emoções, pensar criativamente, resolver problemas, precisam se conhecer. Pois é, tem escolas que ajudam os alunos a traçar planos para o futuro. Você já imaginou, por exemplo, uma aula de projeto de vida? Isso já existe. Quer ver como? No ar, Globo Educação. A habilidade é autonomia, solidariedade, né? Competência. Saber buscar o conhecimento, ter o professor como um orientador. A escola contribui isso com as disciplinas que nós temos, que são diferenciadas. E assim, pensar em escola, a gente não pode desconsiderar esse lado, a formação do cidadão, do ser social, do ser crítico. A gente vê que eles gostam da escola, eles têm prazer de estar aqui, então eles encontram na escola um ambiente que os ampara e os prepara para a vida. Quando a gente cresce, começa a frequentar lugares diferentes, conhece outras pessoas e vive situações novas. E é por causa disso que a gente precisa desenvolver certas habilidades, como entender as mudanças do nosso corpo, saber se comunicar, tomar decisões, entender os nossos limites. Mas como é que a gente aprende a fazer tudo isso? Será que a escola pode ajudar a gente a desenvolver essas habilidades? Ninguém melhor que os próprios alunos para nos dizer se a escola realmente prepara para a vida e como ela faz isso. Oi, turma. Oi. Tudo bom? Quem aqui acha que a escola prepara também para a vida? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Todo mundo. Então, todo mundo concorda. O que significa preparar para a vida? Nós estamos projetando aqui o que nós vamos fazer depois que sairmos daqui. É preparar para uma profissão, para uma carreira, é isso? Também pode ser. Mas será que é só isso, preparar para a vida? Não, porque tem algumas situações que ocorrem com alunos, ou nós vemos também com os nossos colegas, que nos preparam para a vida. Depois que
nós podemos associar, sim, alguns fatos que acontecem aqui dentro ou outros que acontecem fora mesmo, dentro da família. Como é que a escola prepara para a vida? Exemplo, quando você for trabalhar, você vai, tipo assim, várias coisas que acontecem na sua escola, a maioria vai se repetir no seu trabalho. Exemplo, professor que você não se dá muito bem. Aí lá no trabalho pode ser o chefe. A gente, na verdade, sai daqui já preparado. A escola dá uma base pra gente e a gente tem que viver isso no dia a dia, nossa personalidade, saber lidar com as pessoas, mesmo que não goste, o convívio, entendeu? Então, obrigada, Raquel. O que a gente conversou aqui está sendo pensado por muita gente, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que fez uma lista das 10 habilidades que um jovem precisa ter. Agora a gente vai fazer uma gincana sobre esse assunto. Com vocês, hein? Vamos lá? Vamos. Para a gincana. Esse é o André, Olá. Educador e o especialista do nosso programa de hoje. Cadê os representantes? Carlos e Larissa. Temos 20 cartelas e a gente tem que formar 10 palavras ou frases. Tem pedaços de palavras e palavras inteiras que vão formar uma frase, que são as 10 habilidades listadas pela Organização Mundial de Saúde que eu comentei com vocês na sala de aula, lembram? Então, vamos tentar? Vai lá, Larissa. Poderia ser, mas fanha não tá, não é. Devolve lá, Carlos. Certo, ponto pro grupo da Larissa. Resolver problemas. Certo, ponto pro grupo do Carlos. Vocês acham que tá certo? Tem certeza? Absoluto. Tá certo. Autoconhecimento. Quem ganhou foi o grupo da Larissa. Quais dessas habilidades vocês aprenderam aqui na escola? Lidar com estresse? Relação interpessoal. Relação interpessoal. Autoconhecimento. Pensamento criativo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Empatia, quase todos. Por que, André? Eu queria que você explicasse para eles. É tão importante desenvolver essas 10 habilidades? Na verdade, quando a gente fala de desenvolver esse tipo de habilidade na escola, a gente está falando de desenvolver habilidades para a vida. A gente vive hoje num mundo tecnológico, a gente vive num mundo de muitas mudanças, então a sua capacidade de comunicação é muito importante. Saber lidar com as suas, com seus medos, enfim, as relações interpessoais, né? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Isso se aprende na escola mesmo, né? Na vida, a gente precisa ter várias habilidades. E a escola já tentou ensinar uma porção delas. Na Grécia Antiga, as pessoas aprendiam como falar bem, nas aulas de retórica. Depois disso, a religião virou um assunto importante de se ensinar. As meninas dos anos 50 iam para a escola aprender boas maneiras e tinham aulas de corte e costura, para se tornarem boas donas de casa. Até os anos 70, os escritórios não tinham computador e os meninos aprendiam a usar a máquina de escrever nas aulas de datilografia. Várias habilidades importantes na vida são ligadas ao corpo ou ao equilíbrio emocional. E aqui, elas são trabalhadas nas aulas de educação física. Eles têm a chance de escolher, não digo nem o esporte, mas atividade física que eles querem fazer. Cada professor vem ao palco, explica como é a aula de dança, como é a aula de basquete, de vôlei, o que eles vão trabalhar, o objetivo da aula, e eles escolhem, depois dessa, digamos que seja uma palestra, né, que a gente faz, eles escolhem a aula que eles querem fazer. Que habilidades você acha que essas crianças, esses adolescentes já, né? Eu sou Criança, tá. Que essas crianças adquirem com a aula de dança? Aqui, é claro que a gente desenvolve principalmente a consciência corporal do aluno, né?
desenvolvimento dele pleno, a parte motora, flexibilidade, força, coordenação, que entraria o ritmo, né, dentro dessa coordenação, mas também tem a parte social. Tem a parte cognitiva também, porque a dança ela não pode estar separada corpo e mente. Educação física não tem que existir essa dicotomia, mente e corpo separado. É uma coisa só. Por que você escolheu a dança? Porque eu gosto muito de dançar e faz bem pro nosso corpo. Faz bem como? A gente aprende a se alongar mais e a gente tem mais habilidade e melhora nossa saúde. Aí eu penso que tá todo mundo me olhando, aí as câmeras batendo foto, aí eu... Isso não estressa, não? Não. Isso relaxa? Achei que você estava pensando nos movimentos e tal. Uma coisa mais estressante que você pensa, já no palco, público. Ai, não me estressa, não. Não, isso é bom, né? Tá. Será que ajuda até no aprendizado, a dança? Com certeza. Quando eu peço para que eles façam algum trabalho em grupo, eles criando os passos, os movimentos, esse mesmo processo mental assim, que ele passa da criação daquele movimento é o mesmo processo que ele faz para resolver algum cálculo matemático. Mentalmente é o mesmo processo. Então ele contribui de certa forma, não só para a minha aula, mas para a aula de outros professores também dentro de sala de aula. Ele vai partir desse mesmo processo mental para resolver algum outro problema. Segundo o Ministério da Educação, o estudante brasileiro fica quase 8 horas por dia na escola quando está na creche. Quando ele chega ao ensino médio, esse número cai para pouco mais de 4 horas e meia. Aumentar o número de horas na escola ajuda a melhorar a qualidade do ensino, além de ser uma oportunidade para ensinar habilidades importantes para o futuro do aluno. Aqui na escola Coelho Neto, os alunos têm uma aula chamada Projeto de Vida, onde eles aprendem que cada decisão que eles tomam na vida tem uma consequência. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E não paga impostos, já nos exploram demais. Vocês acham que essas duas frases aí estão ligadas a que tipo de valores? Quem concorda com essa frase? Projeto de vida, né, nada mais é que um tempinho que a gente tem uma parada dentro do cronograma de aula deles para eles pensarem nas atitudes deles do dia a dia, nos valores. A gente traz muitas questões relacionadas a valores. A gente também traz alguma coisa relacionada ao futuro deles. Vão sair daqui e vão fazer o quê? Que projeto que eles vão traçar? Você acha, então, que fez com você, você vai lá e faz dar o troco, igualzinho? Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa, aí tá certo. Aí tá... Por exemplo, ele me roubou. Eu vou recuperar. E você bater na mesma tecla, você também vai estar sendo desonesto, também vai estar virando ladrão. Isso é matéria de colégio, gente? Falar sobre honestidade, falar sobre ética, é? Acho que é assim, porque eles têm que ajudar a gente, entendeu? Porque a família, claro, tem um papel super importante. Sim. E ajuda também muito, mas eles estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles convivem com a gente, então eles têm que passar isso pra gente. Fazem parte da nossa vida, né? É. É um período longo que a gente passa na escola. Não paga imposto, já nos exploram demais. Quem concorda? Tem lugar que paga imposto, mas que não tem nenhum resultado. Não tem muitos médicos faltam, ninguém dá conta. Não tem médico. É muita coisa assim que não acontece e nós estamos pagando impostos abusivos, ou seja, então, para onde está indo esse dinheiro? Não está no meu bolso, porque eu pago todo dia. Paga? Claro, eu compro bala, porque bala tinha que ser 1 centavo, pô. Poxa, uma bala que a gente compra tem imposto. Tudo que a gente compra tem imposto. Então seria mais ou menos certo dizer que todo mundo paga imposto. É verdade. Tá, então vocês acham que a solução seria não pagar os impostos? Não. Qual seria a solução? Pedir conta do governo pro governo. O que eles estão fazendo com o dinheiro do povo? Seria isso que eles deveriam fazer. Essa atividade foi baseada numa plataforma onde o André trabalha, não é isso, André? Explica melhor pra gente. Essa plataforma se chama Sonhos com Degraus, né? Ela está hospedada na Educoped. É interessantíssimo ver isso acontecendo na prática, né? Tem uma definição ótima para
para projeto de vida, que o projeto de vida é o sonho que passou pelo crivo da razão. Ou seja, você ter a oportunidade de discutir coisas por meio da razão, né, dar espaço para que a escola tenha esses encontros. Claro que a escola precisa discutir honestidade, né? Claro que a escola precisa ser um espaço para refletir sobre sonhos, por que não? Quando foi implantado aqui na escola o projeto de vida, né, essa estrutura, no início eles acharam estranho, né? Porque eles, que matéria é essa? Tem nota? Primeira pergunta é essa. Tem prova? Tem prova? Né? Mas como que vai ser a prova? A prova é a vida. Exatamente. Não se trata de criar uma verdade, mas criar a possibilidade de se estruturar pensamento crítico. Exatamente. É isso. Que a gente estava falando que mais do que tudo é isso, eles no mínimo pensarem sobre esses assuntos e estarem esse espaço conscientes, tendo espaço para isso na escola, né? Falarem, para eles colocarem o que eles pensam. Será que se as escolas todas assumirem um projeto assim, a gente consegue chegar num mundo melhor? Eu acho que sim, Helena. O projeto Protagonismo Juvenil estimula nos alunos a criatividade e o autoconhecimento. Aqui tem clube de teatro, de maquiagem, de cinema, tem banda, tem jornal e esse compromisso coletivo fortalece os vínculos entre os alunos e a escola. O protagonismo juvenil é o espaço para o aluno criar e desenvolver a sua própria história. Cada clube é um clube único, desenvolvendo habilidades diferentes um do outro, né? Mas que depois eles se complementam e interagem. Eles escutem, eles aprendem a ouvir o outro, a opinião do outro, a tomar decisões, a estar juntos, a trabalhar em um grupo, em equipe para alcançar um objetivo. Existem possibilidades, então ele vai desenvolver muitas habilidades porque ele vai descobrir possibilidades e potenciais. O aluno, para ser protagonista da sua própria história, ele tem que saber aonde ele quer chegar, qual é o objetivo, qual é o sonho dele. E aí, se ele tem objetivo, ele tem perspectiva de vida. E nessa perspectiva ele começa a ser o protagonista da sua própria história, escrever essa história, chegar em algum lugar, ter esse objetivo para alcançar. Isso é fundamental. Eu entrei na banda em 2006, na minha 4ª série aqui na escola. Eu nunca pensei em ser músico. Foi assim, me chamaram e eu gostei e fui ver como é que era e falei, é isso que eu quero ser. Quando eu entrei na banda, meu intuito era tocar lira, só que tinham me posto no surdo. Eu fiquei 3 anos tocando surdo e depois o maestro me botou na lira. E hoje eu faço curso de música na Vila Lobos e estou me baseando em saxofone. Em 2011 veio falecer o maestro. A escola veio e me convidou, perguntou se eu gostaria de reger a banda. Nessa escola eu aprendi que a gente não tem limite para a vida. Você pode fazer o que você quiser. Ainda mais o nosso país é um país livre para você poder fazer o que você quiser. E o protagonismo juvenil ajuda muito os alunos. Essa escola, principalmente, ajuda a maioria dos alunos a mostrar para eles que nós podemos, que basta querer. Vocês acham que essas atividades extras, né, que tem aqui na escola, como o teatro, a banda, enfim, todos os outros clubes, ensinam o que para o filho de vocês? Trabalho em equipe, muito importante. Eu acho que ensina eles a aprenderem a conviver com as diferenças um dos outros, entendeu? A respeitar os limites do companheiro. A escola, vocês acham que também deve ensinar isso? Ou é uma responsabilidade só da família? A escola ensina e a gente também é responsável, a gente também tem que dar apoio a eles. E esses projetos ensinam eles a ter responsabilidade, eles crescem muito nisso, respeito um pelo outro. Eles passam a somar valores que isso vai fazer com que lá fora, na sociedade, eles possam crescer muito mais
do que se você tivesse nessas matérias tão somente convencionais. Responsabilidade demais não é problema. Não. Ajuda o ser humano amanhã como adulto, ele vai saber respeitar o espaço do outro, né? E saber se impor, cobrar também, né? Vocês acham que eles mudaram depois que eles passaram a fazer esses clubes? Pedro, ele já fez teatro, já fez tudo, né? Teatro, jornal, a banda. Ele era muito na dele. Depois disso, ele foi se soltando mais, convivendo mais com as outras crianças, fez com que ele se relacionasse melhor com os amigos, né, com os colegas. Então isso ajudou a ele hoje o que ele é. Essas habilidades para a vida, elas vêm aos poucos com a experiência, mas é fundamental a parceria entre escola e família. Alunos bem preparados sabem escolher o que é melhor para eles. Pedro. 1, 2. Um programa da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Rede Globo. Existem muitas formas de trabalhar habilidades importantes para a vida, tanto em casa quanto na escola. No nosso portal globocidadania.com.br, especialistas dão dicas de como falar sobre emoções, ética e futuro com as crianças e também com os jovens. Dá uma passadinha lá. No próximo bloco, a gente vai falar sobre mobilidade urbana. Nós vamos conhecer as novas tecnologias para melhorar o transporte nas cidades. Você já imaginou uma frota de ônibus elétricos e trens movidos pela força de ímãs? A gente mostra esses e outros exemplos daqui a pouquinho. Acho que a educação é importante para a formação, né, da nossa sociedade. Tecnologia a favor da mobilidade. No Brasil, a gente conhece bem, né, o etanol, um combustível alternativo desenvolvido aqui mesmo com a cana-de-açúcar. Mas as pesquisas não param por aí, não. Já existem carros movidos a energia elétrica e até usando lixo como combustível. A ideia é diminuir a poluição e diminuir também o uso dos recursos não renováveis, como o petróleo. Tudo isso, claro, sem prejudicar a mobilidade nas cidades. Que desafio, né? Vamos conferir todas essas novidades agora? No ar, Globo Ciência. Todos os dias, milhares de pessoas saem de suas casas para trabalhar. E o cenário é sempre esse. Carros e mais carros nas ruas, ônibus, engarrafamentos, rush. É claro que os meios de transporte são fundamentais para o desenvolvimento de um país, mas haja combustível para toda essa frota. Em 2012, o Brasil produziu 3 milhões de veículos novos. São Paulo teve um engarrafamento recorde de 295 quilômetros de extensão. Tudo bem, você pode completar para mim, por favor? Gasolina ou etanol? Meu carro é flex, você pode botar etanol. Espera aí que eu vou liberar para você. Quais são os combustíveis que vocês têm aqui? Gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e biodiesel. Quais são os mais usados? Gasolina comum e o etanol. Por que, Wagner? Gasolina comum pelo desempenho e etanol pelo preço. Para todos esses veículos poderem andar e algumas vezes ficarem parados, é preciso combustível. Além da gasolina e do etanol, há também o GNV, ou gás natural, o diesel, o biodiesel. Agora, como chegamos a tantas opções de combustíveis? Desde o final do século XIX, o petróleo é a principal fonte de energia do mundo. Chamado de ouro negro, ele foi fundamental para o crescimento da nossa sociedade. Mas a crise do petróleo na década de 70 gerou um impacto irreversível. A descoberta de que não era uma energia renovável, ou seja, um dia iria acabar. Nessa época, o preço do petróleo chegou a subir 400%.
Paulo da Luz é gerente de tecnologia. É comum o mesmo carro abastecer num dia com gasolina e no outro dia com etanol? Sim, é possível. Hoje em dia, os carros têm uma tecnologia flex que permite que ele rode com gasolina e que rode com álcool. Essa escolha, ela é baseada em que critérios? Ela é baseada principalmente no preço. Quando o preço do álcool estiver inferior ao da gasolina, em cerca de 30%, então vale a pena você abastecer com álcool. Hoje em dia, mais da metade dos carros brasileiros são flex. Mas como é possível o mesmo motor usar gasolina e etanol ao mesmo tempo? Para a gente entender como funciona o motor do carro flex, eu vou conversar com Henry Joseph Jr., gerente do laboratório de emissões dessa fábrica de automóveis. A gente pode dizer que o carro flex é uma evolução do carro movido a etanol? Sem dúvida, o flex é uma evolução da tecnologia a álcool, que nós já tínhamos desenvolvido no Brasil na década de 70 e 80 e onde nós aprendemos um monte de coisa a respeito desse combustível. Foi usando esse conhecimento do álcool, em características de queima, compatibilidade de materiais, que a gente conseguiu desenvolver o veículo flex. Por meio de uma tecnologia avançada, os motores flexíveis podem utilizar gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. O computador identifica o combustível que está sendo usado pela análise dos sensores de oxigênio e de detonação do motor. A partir dessa informação, o sistema de gerenciamento eletrônico do motor se adapta para proporcionar um melhor desempenho e o máximo de economia de combustível. Carros flex existem em outros países? Olha, até existe alguns conceitos de flex, existe algumas coisas em outros países, mas sem dúvida, essa tecnologia flex é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, é uma tecnologia que nós, por já termos feito o carro a álcool no passado, pudemos fazer e desenvolver e colocar no mercado brasileiro a um preço adequado para o mercado. Com tantas opções que existem hoje em dia, qual é o combustível que rende mais no motor? Rende mais? Olha, eu vejo pelo custo, mas tecnicamente, como qualidade que trabalha melhor, não sei informar. O gás, em termos de consumo, ele rende mais, dá maior rendimento. Já usei carro a álcool e carro a gasolina e eu vejo, na minha opinião, que a gasolina ela rende mais. Se for o mesmo preço, eu vou escolher sempre o que polui menos. Atualmente a gasolina é em função do custo, mas eu preferiria usar o álcool porque, é ecologicamente mais adequado. Entre gasolina e etanol, a questão, então, para a gasolina, em termos de consumo, é melhor, porque a gasolina tem uma maior energia, ela permite que o veículo ande mais com a mesma quantidade de combustível. Em termos de desempenho, aí a situação se inverte. O etanol permite uma potência maior, porque ele permite que o motor tenha uma taxa de compressão maior, e isso faz com que o veículo tenha mais potência, mais torque, o veículo fica mais arisco. E também, em termos de aquecimento, em termos de poluição, o etanol tem qualidades melhores do que a gasolina. Em termos de economia, em termos de valor, aí a questão fica mais para o veículo a gás, porque o gás, pelo preço como é praticado no Brasil, ele é o que permite, em termos de custo, para o consumidor, uma melhor relação de custo e benefício. O etanol é um dos biocombustíveis que existem. Quando se fala em aquecimento global e cuidados com o meio ambiente, os biocombustíveis ainda são a melhor opção. Hoje, 22% da frota de transportes do Brasil usam combustíveis renováveis. Os biocombustíveis são chamados assim por serem fontes de energia renováveis, ou seja, eles são reciclados na natureza. O gás carbônico, ou CO2, o grande vilão responsável pela poluição do meio ambiente, é eliminado pelo veículo e absorvido pelas plantas durante a fotossíntese. Parte dessa matéria orgânica é usada novamente para a produção de mais biocombustível. Dessa forma, há um equilíbrio entre o consumo e a liberação do CO2, o que não acontece com a gasolina nem o óleo diesel. Aqui nesse centro de pesquisas no Rio de Janeiro, nós vamos visitar um laboratório de biocombustíveis e conversar com Norberto Nochang, gerente de tecnologia. Norberto, quando é que se percebeu que da cana-de-açúcar poderia se gerar um combustível alternativo à gasolina? Os antigos engenhos, eles já produziam, além de açúcar, cachaça, produziam também o etanol, produziam o álcool, né?
Com a necessidade, com a falta de petróleo, na Segunda Guerra, né, na crise do petróleo de 70, se olhou para os biocombustíveis e para o etanol em particular. O que o etanol representou para o Brasil e para o mundo? É uma alternativa aos combustíveis fósseis, é um combustível que traz maior autonomia para os países que não têm petróleo. O Brasil é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar do mundo. Além do etanol, também somos destaque na produção de biodiesel, que é gerada a partir da reação química de um óleo vegetal com álcool. E quando o assunto é biocombustível, o Brasil está sempre na vanguarda. A estimativa é que em 2015 o país esteja produzindo em escala industrial o etanol de segunda geração, que é feito com o bagaço da cana, ou seja, com o que sobrou. O que vai gerar um aumento de 40% na produção de etanol. Nós vemos o futuro mais limpo, mais renovável, se produzindo energia de uma maneira menos poluente e com ganhos para a sociedade. Quando se fala em biocombustível, a gente já viu que o Brasil está bem posicionado. No próximo bloco, nós vamos descobrir quais são as pesquisas em andamento e o que vem por aí. Bebe um cafezinho e eu volto já já. A gente vai ver também como funciona o carro elétrico, uma tecnologia que já está presente em alguns táxis em São Paulo. Fica por aí que eu te espero aqui. Eu acho que é importante conhecermos novas tecnologias para não ficarmos obsoletos no mercado. Para um país se desenvolver é preciso se mover. Eu estou falando dos carros, ônibus, caminhões e para todos andarem é preciso combustível. Depois da crise do petróleo nos anos 70, o mundo correu atrás de novas opções de combustíveis. O Brasil saiu na frente e hoje é líder mundial na produção de etanol de cana-de-açúcar. Os motores também acompanharam essa evolução e se tornaram flex e até os veículos elétricos já estão pintando por aí. Em São Paulo, começaram as primeiras experiências com carros elétricos. E olha aí, ó, táxi elétrico em São Paulo. Táxi elétrico é novidade aqui em São Paulo, não é? Sim, são só 2 rodando aqui. Como é que é? As pessoas ficam muito curiosas? Tem uns que ficam assim, dúvidas, para ver se esse carro é de luxo ou esse táxi é mais caro. Eu falo, não, esse é um táxi comum. Quais são as vantagens de um táxi elétrico? Uma, que ele não polui. Outra é com o carro é muito econômico, não faz barulho nenhum. Você roda quantos quilômetros com a bateria carregada? Ela carregada 100%, eu rodo 160 quilômetros. Na relação custo-benefício, tá valendo a pena no final do mês? Cada carga, R$6. Para mim, rodar 160 quilômetros. Então, eu faço 2 cargas por dia, são R$12. Quanto é que era o seu custo quando você tinha um táxi convencional? Para eu rodar 160 quilômetros, eu gastaria em torno de R$40, R$45 de gasolina. Você acha que o futuro serão os carros elétricos? Eu acho que muitos brasileiros vão gostar de ter, viu? Vale muito a pena. Os carros elétricos já são uma realidade no mercado internacional. Aqui no Brasil, eles estão começando a circular. Não são muitos, mas daqui a pouco, quem sabe? Estudos indicam que em 15 anos, metade da frota nas principais cidades europeias será de carros elétricos. Aqui na USP funciona o primeiro eletroposto de recarga rápida para veículos elétricos no Brasil. Uma parceria entre a universidade e a iniciativa privada. A gente vai conversar com a equipe que desenvolveu o projeto de pesquisa e implantação. Fábio Magion é engenheiro. Basicamente, como é que é o funcionamento de um carro elétrico? O motor elétrico funciona através de energia elétrica. As baterias armazenam energia elétrica proveniente da rede de energia e mandam através de um transformador para o motor elétrico. A principal diferença entre os carros que usam combustíveis e os carros elétricos é justamente a bateria que alimenta o carro elétrico. Essa bateria é muito parecida com a dos celulares, só que maior, claro. Enquanto nos carros convencionais, o calor gerado na queima do combustível é o responsável por colocar os veículos em movimento, nos carros elétricos, a energia armazenada na bateria é que faz o motor funcionar. Como é que é feita a recarga de uma bateria de um carro elétrico? Primeiro, que é em casa, você tem um cabo que vem no carro, pode ligar numa tomada 220 ou 110 na sua casa, que esteja lá disponível na garagem.
A segunda forma é que existem alguns equipamentos próprios para fazer a recarga, que você pode instalar na sua casa, aí o cabo fica nesse equipamento na garagem. E uma outra forma seria a recarga rápida, que daí em apenas 30 minutos, o tempo máximo, você consegue carregar 80% da bateria. Esse é o professor Paulo Feldman, ele é da Faculdade de Economia aqui da Universidade de São Paulo. Qual é a participação da USP nesse projeto? Nós temos nos especializado em projeções de cenários futuros, principalmente quando envolvem mudança tecnológica. Fazemos projeções a respeito de quais serão os impactos econômicos e sociais dessas novas tecnologias. Fomos procurados justamente por conta dessa nossa especialização para estudarmos qual é o impacto da chegada do carro elétrico nas empresas de energia elétrica do Brasil. Você acha que se aumentar o número de carros elétricos no Brasil, vai faltar energia? Ia tirar tudo fora do normal, né? Porque o Brasil não está preparado para isso. Qualquer coisa que acontece, já acaba a força, acontece isso, acontece aquilo. Aí isso é pior ainda, né? Tecnicamente, a energia que você gasta para recarregar um carro elétrico é mais ou menos a de uma geladeira. Então, acho que não ia aumentar tanto assim. Mesmo que o Brasil passe a ter uma frota de veículos elétricos muito grande, que as nossas projeções mais otimistas indicam que em 2030 podemos chegar a ter metade da frota de veículos sendo de carros elétricos. Mesmo nessa situação extrema, a necessidade a mais de energia elétrica do país será de apenas 10%. Será que um dia, além de carros elétricos, a gente vai ter ônibus elétricos nas ruas? Nós participamos, inclusive, da fabricação do primeiro ônibus elétrico híbrido a etanol. Ele já foi apresentado no final de 2010, de teste, para entender como que funciona a eficiência energética. E só basta concluir os testes para depois, então, começar a comercialização. Estou curioso para dirigir, quero andar nele. Com certeza. Quer ir dirigindo? Opa! Vambora! Estão achando isso tudo moderno demais? Que tal um carro movido a lixo? A cada ano, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de lixo são produzidas no mundo todo. Pensando nisso, o catarinense Arno Streit, caminhoneiro por 30 anos e mecânico, criou um carro movido a lixo no quintal de sua casa. A velha picape roda com gasogênio. Um forno queima o lixo e extrai o gás metano. O gás percorre diversos tubos até chegar ao carburador, tendo o mesmo efeito de qualquer outro combustível. Esse processo existe desde a década de 20. Em São Francisco, nos Estados Unidos, já está em funcionamento a maior usina mundial de GNL, gás natural liquefeito. O combustível é feito a partir do lixo e é usado por caminhões no lugar do diesel. E na Suécia, metade da frota de ônibus municipal circula com combustível gerado a partir do lixo orgânico e esgoto. Será esse o futuro? Já funciona em Xangai o maglev ou trem de levitação magnética. O comboio fica suspenso sobre a linha e é movido por forças atrativas e repulsivas do magnetismo, através do uso de supercondutores. Imagine dois grandes ímãs, um é o trem e o outro é o trilho. Por causa das correntes eletromagnéticas entre esses dois ímãs, surge uma força de resistência tão forte que é capaz de manter o trem fora do chão. Os trens conseguem atingir velocidades enormes gastando pouca energia. Por enquanto, o maglev só tem uma linha comercial em funcionamento no mundo todo, o Shanghai Transrapid, que custou mais de $1 bilhão. Aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o projeto Maglev Cobra já está com um protótipo bastante avançado. A natureza deu sinal. O petróleo não vai existir para sempre. E os cientistas se voltaram para a própria natureza em busca de soluções. Descobriram que produtos agrícolas como a cana-de-açúcar, o milho, a batata, a beterraba, a soja e tantos outros podem ser fontes preciosas de combustíveis, os biocombustíveis. E as vantagens são muitas. O preço, menor poluição no meio ambiente e a facilidade em se conseguir a matéria-prima. Olhando esses legumes, eu fico tentando adivinhar de onde virá o próximo biocombustível.
Será que ele está por aqui? Que tal encher o tanque numa feira livre? Até a próxima! Legumes, castanhas, lixo, energia elétrica, ímãs. São muitas as novas tecnologias, mas os cientistas não param por aí, não? No nosso portal globocidadania.com.br você descobre outras novidades nas pesquisas sobre combustíveis. Fique por dentro. Depois do intervalo, a gente vai viajar com o Globo Ecologia para um dos maiores polos turísticos do país, Porto Seguro, na Bahia. Um lugar onde a natureza é a estrela. Será que turismo e sustentabilidade combinam? A gente descobre no próximo bloco. A cada ano, milhões de brasileiros viajam para conhecer as belezas do nosso país. Praias desertas, cachoeiras, trilhas. Quando o assunto é natureza, nós brasileiros somos mesmo privilegiados, né? Hoje nós vamos a Porto Seguro, na Bahia, descobrir qual é o impacto do turismo naquela comunidade. A chegada dos visitantes gera emprego, renda, mas também traz problemas. Imagine providenciar água, comida, infraestrutura para todo mundo. Isso sem falar na quantidade de lixo que fica por lá. Será que é possível combinar turismo com sustentabilidade? No ar, Globo Ecologia. Algumas construções humanas são marcas registradas de lugares famosos do planeta. Nas nossas cabeças, fazemos a associação de uma coisa com a outra automaticamente, sem nem pensar. Por exemplo, Torre Eiffel é o símbolo de Paris e da França. A Estátua da Liberdade, Nova York. O Coliseu, em Roma, Itália. Agora eu vou mostrar para vocês uma construção que é uma espécie de condomínio de luxo para muitas formas de vida. Mas que não foi feita pela mão humana, não, e sim pela natureza, e levou milhares de anos para ganhar sua forma. Esta construção está virando um símbolo de um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, a região costeira de Porto Seguro, no sul da Bahia. Você sabe do que se trata? Primeira vez que eu visitei um recife de coral e achei muito lindo, os peixinhos lá embaixo, muito lindo. Eu não imaginava que era vivo, não sabia que era vivo. A gente não pensa, né, que é vida embaixo. Então eu achei bem importante pra gente poder preservar. Se a gente não ensinar os nossos filhos, o que será dos nossos netos, né? Das novas gerações, não vai ter isso pra ver. A região de Porto Seguro é um grande polo turístico e abriga vários recifes de coral. Turismo de massa em um ecossistema essencial e frágil. Será que essa equação tem solução? O ordenamento do turismo é o principal assunto do nosso programa de hoje. O Cristo Redentor é uma construção que é símbolo do Brasil, do Rio de Janeiro e do nosso turismo. Eleita uma das atuais maravilhas da humanidade. O Brasil recebe aproximadamente 5 milhões de turistas estrangeiros por ano. O turismo interno, feito pelos próprios brasileiros, é cerca de 10 vezes maior. Hoje a indústria turística se vê diante de um desafio que é também uma grande oportunidade de fazer turismo de outra maneira. O turismo sustentável implica em a gente aceitar algum impacto. A sustentabilidade não é exatamente zero de impacto. A sustentabilidade é você fazer uso do recurso natural e aceitar algum impacto, mas aceitar que esse impacto não é crescente, que esse impacto é estável. Então o turista, ele vem, ele conhece, ele tem acesso, ele descobre, ele fica curioso, ele se encanta, e amanhã ele é mais um no processo de perpetuação da conservação. Porto Seguro faz parte do litoral em que Pedro Álvares Cabral desembarcou há mais de 500 anos. As atividades econômicas da região tiveram impacto sobre o meio ambiente, mas não alteraram a tranquilidade das cidades litorâneas. Nos anos 80 do século XX, ainda era possível navegar diante da chamada Costa do Descobrimento.
e ver uma paisagem parecida com a descrita por Pero Vaz de Caminha na sua famosa carta contando para a corte portuguesa como era o lugar. E foi justamente na década de 1980 que as coisas começaram a mudar rapidamente. Foi quando se iniciou o boom turístico de Porto Seguro. No início dos anos 70, havia apenas um hotel na cidade. Para chegar lá, o acesso era por estrada de terra. Com a pavimentação da estrada que liga Porto Seguro à BR-101, no início da década de 1980, o fluxo turístico para a região começou a crescer vertiginosamente. O censo de 80, o município de Porto Seguro tinha 32 mil habitantes. O censo de 2010, Porto Seguro tem 122 mil habitantes. Então isso é um crescimento atípico provocado pelo próprio turismo. Com a ampliação do aeroporto internacional de Porto Seguro e a própria mídia em relação aos 500 anos do Brasil, nós recebemos uma quantidade bastante razoável de pessoas daqui do Brasil e de fora do Brasil. E essas pessoas migraram para lá, para a região aqui da Costa do Descobrimento. Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, Caravelas, houve uma ocupação desordenada, algumas vezes ocupando área de manguezais, ocupando encostas, ocupando e vivendo em áreas insalubres. Você teve uma pressão imobiliária, que é inquestionável quando vem um impacto, uma pressão imobiliária. Você teve também, querendo ou não, novas construções demandam mais recursos naturais, o solo, a vegetação. O Porto Seguro mudava ou o sistema não era sustentável. Será que a degradação dos ambientes naturais interessa a alguém? Ao turismo certamente não interessa. Seria como matar a galinha dos ovos de ouro. Eu cheguei em Porto Seguro em 93. Eu tinha acabado de me formar e vim para fundar a Vigilância Sanitária em Porto Seguro. Gostei e fiquei até hoje. Abri uma agência de turismo, comprei uma embarcação. Só que antigamente a gente tinha um problema muito grande porque existia um turismo desordenado. Eram muitas embarcações e vinha tudo para o Parque Marinho do Recife de Fora, ancorava em qualquer lugar, soltava âncora em qualquer lugar. A gente não tinha uma fiscalização, muita gente fazia retirada de corais, tinha muita gente que pescava aqui no Recife, usava as piscinas do Recife para poder fazer pesca. Hoje em dia, o Parque Marinho ele tem 19,5 quilômetros quadrados de área. Nós utilizamos apenas 0,5% dessa área. É delimitada a área que o pessoal anda e caminha até as piscinas. Então, assim, impacto ambiental mínimo. Os recifes de coral são fundamentais para a riqueza da vida no nosso planeta. Eles fazem parte dos biomas costeiro e marinho, também composto por restingas, praias, manguezais, costões rochosos, bancos de algas e ambientes profundos. Biomas tão ricos quanto frágeis. Nas décadas de 1980 e 90, a maioria dos turistas não tinha a mínima noção do que eram os corais, da sua fragilidade e da sua importância. Faltava informação. Antigamente tinha muito descontrole da visitação do parque, não existia um controle de visitação. Então a gente começou a atuar junto da Secretaria de Meio Ambiente. O Coral Vivo acredita muito em uma atuação mais diplomática, uma atuação mais de conscientização mesmo. Acho que é fundamental a gente alertar para o nível de risco que os recifes estão passando agora. Para mostrar que o Recife tinha que ter prioridade em relação até aos outros biomas brasileiros. Todas as previsões vêm mostrando que os recifes têm muito menos tempo de vida do que a gente tem tido como previsão para outras florestas, outros ambientes brasileiros. Eles são extremamente importantes para proteger a costa, para prover alimento para milhares de pessoas, inclusive turistas. Uma maior dificuldade de conservar o mar é a incapacidade que as pessoas têm de enxergar embaixo d'água. Então as pessoas olham o mar como se fosse um grande espelho d'água, com ondas, com praia, mas a relação é muito litorânea, não é uma relação submarina. Então, o projeto tem como uma das metas sensibilizar o público para a existência dessa biodiversidade. Então, a gente optou por abrir essa área de pesquisa para visitação. E aqui tem pesquisas em andamento. Aqui vocês vão encontrar corais que estão brancos porque passaram por experimentos de mudanças climáticas. Vocês vão encontrar corais que estão sendo reproduzidos, outros que acabaram de ser reproduzidos ali. Então, a gente traz o coral para perto do turista, de alguma forma.
Hoje, Porto Seguro dispõe de aproximadamente 40 mil leitos de hospedagem, com opções para todos os tamanhos de bolso. São cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Você está falando de 1 milhão de turistas por ano, você tem que falar que essa pessoa ele vai demandar, em média, de 200 litros de água a dia. Então, isso é recurso natural. Aquela pousada, aquele hotel que aquele turista está hospedado, ele tem madeira, ele tem areia, ele tem barro, ele tem cimento, é recursos naturais não renováveis. Ou seja, não é diferente com o lixo, não é diferente com a água. Qualquer atividade econômica, ela tem um impacto em algum momento. Ela pode ser mais ou menos impactante em algum momento. E o turismo tem seus impactos, deixa suas pegadas. Com tantos desafios, será que é possível falar em turismo sustentável? Pois é, até uma inocente água de coco pode gerar muito lixo, viu? Depois do intervalo, a gente vai conhecer um projeto que recicla o que sobra do coco. Fica por aí que eu te espero aqui. É importante cuidar do meio ambiente porque sem a natureza, sem a água, sem as florestas, ou seja, sem a fauna e sem a flora, a gente sucumbe. Como é que a gente vai viver? A ideia de turismo sustentável permeia todos os elos das atividades turísticas. Até mesmo essa daqui, das lembranças que nós levamos das viagens. No caso, Made in China. Traduzindo, feito na China. Será que tem sentido viajar para um país e comprar como lembrança da viagem produtos feitos em outro país? Com tantas coisas legais do próprio lugar, feitas pelo povo da terra e que com certeza vai trazer benefícios para eles, que afinal de contas estão nos recebendo, eu acho que a gente tem que praticar o turismo com consciência. Durante uma viagem, o que compramos ou deixamos de comprar tem impacto direto sobre o lugar e sobre as pessoas. Às vezes, a gente não percebe que mesmo o consumo de uma inocente água de coco, por exemplo, pode ter um imenso impacto ambiental. O lixo que é gerado pelo turista, ele é um problema desde o momento que ele acorda, porque o café da manhã que ele vai tomar está gerando lixo, o restaurante que ele vai almoçar está gerando lixo, o coco, que tem aquela imagem simpática e bacana da Bahia, mas ele gera lixo porque 75% do coco é lixo. Depois que você consome o coco, ele é um lixo volumoso e pesado. Ou seja, você vai ter que dar uma alternativa para ele. Então, um projeto legal que nós estamos fazendo um mapeamento e que nós vamos fazer uma coleta seletiva do coco. O coco não vai mais para o aterro sanitário, ele vai para o seu local apropriado em que ele vai gerar o xaxim, o adubo orgânico, ele vai também gerar empregos. Você tem uma questão social e a questão ambiental. O Cristo Redentor tem mais ou menos 40 metros de altura. Com o pedestal, o monumento pesa cerca de 1.200 toneladas. O consumo médio de cocos na cidade do Rio de Janeiro gira em torno de 420 mil unidades por dia. Cada coco gera por volta de 1,5 kg de lixo, ou seja, são cerca de 630 toneladas de lixo na forma de coco por dia. É como se a cada 2 dias construíssemos uma estátua do Cristo Redentor feita de coco descartado. O que para muitos parece ser apenas um problema, para outros é uma oportunidade de negócios. A empresa Coco Verde, ela vendia coco. Com o tempo, nós começamos a perceber que nós estávamos sujando os centros urbanos. A cada 250 ml de água de coco, ele gera 1 kg de lixo. E no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, em alta temporada, entra mais de 600 toneladas de coco dia. Então, nos aterros sanitários, ele é impactante. E aí se começou, a empresa Coco Verde criou o projeto Coco Verde. Aí eu passei a idealizar, começando com simplesmente tentando fazer adubo, depois fazer substrato, aí nós produzimos a fibra. A partir daí, no momento que nós tivemos a fibra, nós tínhamos o pó,
nós tivemos que dar destino para essa fibra e continuamos a pesquisa até que nós inovamos com a nova tecnologia de manufaturar. Hoje estamos com uma capacidade abaixo de 5%, mas que deve ser preenchido de uma forma rápida. Nós temos uma capacidade instalada hoje para 50, 60 toneladas por dia de reciclagem. Nós estamos focados atualmente na área mais de paisagismo, decoração, design. Depois que a empresa Coco Verde começou a reciclar, foi feito um trabalho de conscientização para impedir o extrativismo do xaxim. Então hoje, o nosso produto, na ponta final, tu está substituindo o xaxim e lá no início do processo tu está limpando as praias, está limpando os quiosques, recolhendo o lixo urbano que deveria ser encaminhado para a terra sanitária e que está sendo reciclado para gerar esse produto final. Que tipo de turismo nós queremos ter? O que destrói, suja e explora? Ou aquele que conserva, recicla e constrói? Bom, a resposta está nas nossas escolhas. O lugar que nos hospedamos, como nos movimentamos pelo local em que visitamos, como tratamos as pessoas e os ambientes. Olha, eu acho que o turismo, para melhorar, acho que tem parte principalmente da cidade, uma cidade organizada, uma cidade limpa. Hoje, se não tivesse a organização que está tendo hoje não existiria o Parque Marinho do Recife de Fora, entendeu? O turismo tinha acabado. Lá no Parque Marinho a gente explica para não passar da área delimitada. A gente explica também para não coletar nada, não carregar nada que pertence à natureza, fica lá. Né? O lixo, para não deixar esse lixo cair no mar. Você não precisa levar uma concha, basta você ver e apreciar. Fotografar. Se todo mundo levar um pedacinho, ou se todo mundo danificar um pedacinho, daqui a 10 anos, não vai mais ter isso, né? Eles não vão conhecer. Uma das coisas que o Recife traz para a sociedade é a beleza cênica. Ele está dando como um dos valores que incorpora a nossa sociedade a beleza cênica do Recife. E ela só é aproveitada pelo homem se o homem puder ir até o Recife. Então o mergulho eventualmente pode trazer algum dano ao Recife? Ele pode trazer. Um mergulhador descuidado pode quebrar um Recife. Mas ir mergulhadores no Recife vai trazer mais pessoas sensíveis aos problemas do Recife. Então a gente tem que saber equilibrar essa balança. É importante que as pessoas possam chegar lá, mas ao mesmo tempo é importante que seja de uma forma limitada, controlada, organizada, para que aquilo não acabe. Acho que a natureza foi muito generosa com essa região. O município de Porto Seguro ele tem um privilégio de ter 60% de toda a sua área preservada. Nós temos também a questão da Mata Atlântica, que nós estamos no bioma da Mata Atlântica, que é um dos mais importantes, um dos mais ameaçados também no mundo. Nós temos replantio de mata ciliar, a introdução de vegetação nativa em áreas antropizadas. Isso com um grande projeto de educação ambiental envolvendo escolas. O turismo sustentável ele tem que ser socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente equilibrado. Ou seja, para você sustentar uma cadeia produtiva do turismo, ele não dá para fazer sem você compatibilizar as questões ambientais e os recursos naturais. Por quê? Porque você vende isso. Em um ponto todos concordam. O turismo que nós queremos é aquele que trata os lugares e as pessoas com o respeito que eles merecem. Uma vez eu li numa revista especializada alguém dizendo que não existe um plano B para o turismo. Ou ele é sustentável, ou ele está condenado à autodestruição. A educação é capaz de potencializar demais esse trabalho de conservação. A gente sozinhos aqui, a gente consegue fazer alguma coisa, mas com mais gente ajudando, com as pessoas sensíveis, é mais fácil. Então a gente faz questão de trazer sempre pessoas da comunidade pesqueira, da comunidade próxima para atuar com a gente como monitores. Então o turista aqui ele conhece o coral pela fala do nativo, não pela fala do pesquisador. Cada uma bolinha dessa aqui é um indivíduo. O coral tem uma parte viva, que é uma parte de tecido, bem fininho, uma parte molinha que tem nele. Tipo, a pelinha dele fica aqui em cima. Depois que ele morre, ele fica branco. O turismo traz emprego, ele ajuda a distribuição de renda local e a gente, então, tem tentado atuar também nessas pontas para sensibilizar a população local que trabalha com turismo, que já ganha dinheiro com turismo, possa continuar ganhando, passando informação de melhor qualidade. E o turismo sustentável, ele tem que fechar esse ciclo, ele tem que amarrar bem, porque o Brasil só vai ser receptivo e caloroso com os seus recifes, com os seus ambientes preservados.
Não há dúvidas de que o projeto Coral Vivo é um grande avanço em direção ao turismo sustentável. Que os corais fiquem onde é o seu lugar. A melhor coisa para trazer de uma viagem, com certeza, é uma história boa de lembrar e de contar. Vai dizer que você não tem uma boa história para contar de uma viagem que tenha feito. Eu tenho. Deu vontade de viajar? Então acesse aqui o nosso portal globocidadania.com.br e descubra outros lugares paradisíacos no Brasil, onde a natureza é a estrela. Passa lá, quem sabe você não tiver uma boa ideia para as férias, hein? Depois da Bahia, o Globo Cidadania segue viagem. No próximo bloco, nós vamos acompanhar as belezas e as dificuldades de fazer pesquisa no meio do Pantanal Mato-Grossense. Uma aventura e tanto, viu? É daqui a pouquinho. Aulas a céu aberto. Nós estamos acostumados a ver as pesquisas científicas sendo desenvolvidas dentro de laboratórios, mas uma boa parte do trabalho dos pesquisadores é feita fora dos muros da universidade. Imagine ter aulas num lugar que abriga mais de 4.000 espécies de animais e plantas. Isso existe, viu? É o posto avançado da Universidade Federal de Mato Grosso, no meio do Pantanal. Nós vamos conhecer agora esse local privilegiado, onde os alunos desenvolvem pesquisas, aprendem, estudam e trocam experiências. Vamos lá? No ar, Globo Universidade. O Pantanal é uma região singular no país. Alterna períodos de seca com meses de inundação. O resultado é uma natureza exuberante que impressiona qualquer um. E para proteger toda essa biodiversidade, professores e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso desenvolvem aqui uma série de pesquisas. Mas como é trabalhar e estudar num lugar como esse? É o que você vai descobrir agora. Eu estava toda feliz que eu vi o barquinho, mas a gente está na água e o equipamento no barco. São vivências que você não teria numa sala de aula. Você vai para campo, você vê acontecer, você faz experiências. Agora começa um momento tenso do programa, né, professor? Que a gente tem que começar passando essa cerca aí, que para mim já é difícil. É um trabalho pesado, o sol castiga, mas ele é muito gratificante no final. Estamos a 160 quilômetros de Cuiabá, na base avançada da UFMT, no meio do Pantanal. O local existe há 10 anos e foi cedido para a universidade depois de uma parceria com o SESC. O espaço inclui alojamentos, laboratório, cozinha e refeitório. Estrutura suficiente para receber alunos e professores. A principal vantagem em ter uma base como essa é que aqui podem ser feitas pesquisas de longa duração, o que antes não era possível, já que no Pantanal existem muitas áreas privadas. Mas para entender um pouquinho mais disso, dessa vantagem toda, a gente vai conversar agora com a professora Kátia, que está aqui na UFMT só há 30 anos e conhece muito bem esse antes e depois da base, não é isso, professora? Esse é o diferencial mesmo? Sem dúvida. A existência dessa base, ela proporciona realizarmos estudos de nível de ecossistema, do ambiente, como funciona o Pantanal. A base também é uma forma que vocês encontraram de atrair os alunos da universidade para cá, para o Pantanal, né? Sem dúvida. Aqui permite que o aluno, além da beleza cênica, da beleza que é o Pantanal, ele pode acompanhar os estudos que são realizados. Com isso, esse primeiro contato dele, que os alunos da graduação têm, passa-se por aqui.
Além disso, temos outros tipos de treinamentos que são oferecidos, cursos de campo, de programas de pós-graduação. Temos treinamentos em termos de especializações, muitas vezes realizado aqui, tanto com pessoas da UFMT, pesquisadores nacionais e até internacionais. E são essas pesquisas que a professora Kátia acabou de falar que a gente vai ver agora, porque são cerca de 20 acontecendo nesse momento, bem aqui na região do Pantanal. E uma delas acontece bem aqui na base mesmo, está investigando uma árvore que tem se expandido muito no Pantanal. Para isso a gente vai conversar com a Andrea e com o Renan. Andrea, que árvore é essa que está se expandindo tanto assim no Pantanal? Então, o que a gente estuda hoje aqui é o cambará. Ela é uma espécie que ela tem uma grande população dentro do Pantanal e ela está avançando essas populações em períodos úmidos e retraindo essas populações em período seco. Então hoje basicamente o que a gente estuda é como que a fisiologia dessa planta muda com os períodos de inundação e os períodos de seca no Pantanal. Agora, para acompanhar uma pesquisa como essa, tem que ter alguns cuidados com a roupa, algumas orientações que a gente recebeu e eu segui direitinho. A primeira delas é uma bota como essa, fechada, porque a gente não sabe onde a gente está pisando, claro. Uma calça também, para proteger da água, de toda essa vegetação. E uma blusa, assim, de manga comprida, para também, claro, proteger do sol, que está forte. Vamos ver, então, conhecer o cambará? Vamos fazer conhecer isso? O cambará. Deixa eu tentar entender uma coisa, porque eu tava toda feliz que eu vi o barquinho, mas a gente tá na água e o equipamento no barco, por que então, isso acontece porque aqui a gente tem equipamentos que custam mais do que $50 mil. Tá. A gente pode ver água, então, equipamento tem razão. não. Então eles vão mesmo aí e a gente vai... A pé. A pé. Logo encontramos o cambará. E então começa o processo para montar um laboratório ao ar livre. O improviso é fundamental. Aqui, a escada móvel vira bancada de trabalho. A caixa de isopor serve de base. Aqui a gente tem uma antena que vai capturar o CO2 da atmosfera e mandar para dentro do nosso equipamento. Né? Quando ela manda esse CO2 para dentro do equipamento, é a mesma concentração de CO2 que a planta estaria capturando da atmosfera. Agora, Andrea, por que é tão importante assim estudar as características dessa árvore do cambará? Bom, porque o cambará, na região do Pantanal, ele é uma espécie invasora, né? Então é uma espécie que está tendo uma população que está avançando muito rapidamente. Isso acaba tomando áreas que antes eram ocupadas por pastagem, por exemplo. Então ela tem um impacto econômico nessa região. Do ponto de vista de biodiversidade, essas formações monodominantes, que são florestas formadas só por cambará, elas acabam diminuindo a biodiversidade local. Outras espécies de plantas não conseguem se adaptar nesse ambiente. E se a gente pensar numa modelagem global do sistema, para a gente entender o Pantanal enquanto sistema, essa planta ela contribui para a assimilação ou para a emissão de carbono na atmosfera. O cambará já causa polêmica aqui no Pantanal porque tem quem ame e tem quem odeia. Pode ser considerado uma praga? Eu prefiro não chamar o cambará de praga, justamente por isso. Para algumas populações ele é muito útil. Ele é usado para construção de canoas, por exemplo, para as populações ribeirinhas, que precisam se locomover ao longo dos rios. Para outra parte da população, ele é uma espécie que está trazendo problema, porque está invadindo áreas que eram produtivas antigamente. Então, esses estudos ainda não podem dizer ou é praga ou não é praga. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse termo, né? E como é que é trabalhar numa situação como essa? Sol forte, água até o joelho. Primeiro você tem que vir para campo com muito bom humor e muito disposto a pesquisar, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho, como vocês viram, é árduo, é pesado, o sol castiga, mas ele é muito gratificante no final. O papel da universidade na preservação do Pantanal e de áreas úmidas assemelhadas é gerar conhecimento que dê suporte à tomada de decisão para a elaboração de marcos regulatórios visando a conservação e o uso sustentável dessas áreas. Em
Entender as mudanças nas paisagens do Pantanal é um dos desafios dos pesquisadores da UFMT. Por isso, o próximo projeto que a gente vai conhecer agora também tem um pouquinho desse foco, viu? A gente vai conversar com o professor Roberto, mas também com algumas alunas de graduação de Biologia, Larissa, a Carla e a Nayara. Bom, professor, basicamente, o que a pesquisa do senhor quer estudar? Nós estamos tentando entender o processo de dispersão de semente por peixes. Queremos saber quais são as espécies de peixe que estão envolvidas nesse processo e as espécies de plantas que estão sendo transportadas por esses peixes nesses campos. Meninas, a Carla e a Nayara já fizeram essa aula de campo, agora a Larissa é a primeira vez. Larissa, tá ansiosa ou não? Tá tranquilo? Não, porque eu já sou acostumada com isso, é uma coisa que eu gosto muito. Eu vivencio o Pantanal desde pequena, cresci praticamente nele e eu sou apaixonada e é por isso que eu tô aqui agora. Agora, Carla, você estava comentando comigo mais cedo que para você essa é a hora que te dá mais ansiedade, que você fica mais animada de estar estudando biologia na FMT, né? Exatamente, é agora que a gente vai vivenciar as coisas que a gente estuda, né? Então aqui a gente tem a oportunidade de ver de perto no nosso caso os peixes, né? No que a gente vê só nos livros. Professor, equipamento que a gente usa para essa coleta, que equipamento é esse? Bom, coleta de peixes, os peixes que nós vamos coletar são peixes de pequeno porte, são peixes que que estão distribuídos de uma maneira muito próxima dessa vegetação, então a gente precisa de um pulsar, na verdade uma peneira como essa, que a gente passa rente à vegetação e levanta em direção à superfície. Depois que os peixes forem coletados, eles serão lavados com água que não é água daqui, para que a gente evite qualquer semente que esteja aderida nas escamas, porque o que nos interessa são as sementes que foram ingeridas. E depois os peixes são separados por espécie, colocados em sacos plásticos por espécie. Alguma orientação antes de entrar na água? Como é que eu tenho que me comportar lá dentro? Bom, é melhor que as pessoas entrem uma atrás da outra, em vez de se espalhar, e entrem devagar, sem fazer muita confusão, e aí qualquer coisa que estiver por baixo, que quer que seja, sai. Até o jacaré. Então vamos lá, então. Bom, agora começa um momento tenso do programa, né, professor? Que a gente tem que começar passando essa cerca aí, que pra mim já é difícil. Pode ir na frente, não tem o menor problema. Meninas, vocês não querem uma na frente, não? Pode ir uma na frente. Foi. São alguns minutos até chegar no local exato escolhido pelo professor. Depois de algumas tentativas, aparece a primeira espécie. O peixe é armazenado e identificado. Só depois o trabalho recomeça. Esses peixes são importantes agentes de dispersão e eles podem determinar quais são os tipos de plantas que vão estar crescendo num lugar ou em outro, né? Então, quando por alguma razão uma estrada é feita e a gente acaba impedindo o trânsito ou diminuindo o fluxo da água de um ponto para o outro, a gente tem aí uma limitação também na transferência dos agentes que fazem essa dispersão de um ponto para o outro. Daí a possibilidade de que isso venha a modificar a paisagem do Pantanal em alguns anos. Com material suficiente, a equipe segue para mais uma etapa da pesquisa. Agora, na base avançada da UFMT. Agora nós já transferimos o peixe para um outro saco. Vamos colocar essa água que contém as fezes que o peixe ficou confinado aqui, nessa vidraria. Essa bomba vai puxar, a água vai ser filtrada, o filtro vai ser retirado daqui e pesado para sabermos a quantidade de material fecal que o peixe expeliu. Depois, esse material vai ser guardado num papel alumínio e vai ser mantido refrigerado até o transporte para a universidade, onde ele será colocado num recipiente com terra para germinar. Bom, e é essa análise no laboratório da universidade que você vai acompanhar daqui a pouquinho.
Meu nome é Marcos Antônio Soares, eu sou biólogo, especialista em microbiologia agrícola e gostaria de convidá-los para conhecer meu grupo de pesquisa e nossos trabalhos no laboratório. Vamos lá? Nosso grupo de pesquisa trabalha com micro-organismos que vivem no interior de plantas das mais diferentes espécies, tipos de plantas, né? Um dos grupos de plantas que nós focamos são plantas medicinais, utilizadas pelas populações. Existe um questionamento se as plantas medicinais, os efeitos que elas causam benéficos para a população, se deve a ela ou se deve ao micro-organismo que está dentro dela. Confirmando a produção de compostos com propriedades medicinais por esses micro-organismos, nós podemos evitar agora a retirada dessas plantas em campo, ou seja, nós podemos manter essas plantas na natureza, onde elas estão presentes, e apenas cultivar o micro-organismo em laboratório para que ele possa produzir o nosso composto de interesse, o composto com propriedade medicinal. Uma das fases importantes da nossa pesquisa é distinguir entre fungos que produzem e aqueles que não produzem antioxidante. Então, através dessa técnica, nós aplicamos em cada um dos pontos extratos dos fungos endofíticos que vivem dentro de plantas e logo em seguida nós revelamos através de uma reação química e podemos distinguir fungos que produzem muito antioxidante com a presença de uma mancha clara para aqueles fungos que produzem pouco ou nenhum antioxidante, ausência de mancha clara. Um próximo passo que nós que nós temos como objetivo é tentar atrair o setor privado para fazer parcerias com o nosso grupo de pesquisa, para que isso resulte efetivamente em um produto para a população. Saímos do Pantanal e chegamos em Cuiabá, onde fica o campus principal da Universidade Federal de Mato Grosso. Só aqui são 52 cursos de graduação e mais de 10 mil alunos. Já os cursos de pós, ou seja, mestrado e doutorado, reúnem quase 1.500 estudantes. O nosso destino é o Instituto de Biociências. Agora nós vamos conhecer uma parte da universidade onde ficam as casas de vegetação, que são locais onde acontecem experimentos com pequenas plantinhas. É aqui o nosso ponto de encontro com o professor Roberto para acompanhar mais uma etapa do processo de pesquisa dele. Professor, para começar, esse lugar aqui já é todo diferente, né? Essa casa de vegetação é feita dessa forma porque precisa ter uma cobertura para diminuir a incidência luminosa, né, o sol, para que as plantas possam crescer sem muito estresse, e tem que ter um isolamento também, para que você não tenha nada de fora interferindo aqui dentro no processo de germinação das plantas. Agora, as meninas que participam da pesquisa, como vocês, já estão aqui também fazendo o trabalho delas. Eu queria que vocês me explicassem, meninas, para começar com a Larissa, o que você está fazendo aí agora? A gente está trazendo o filtro, lá da aula de campo, com as fezes do peixe. E a gente vai colocar nessa terra esterilizada e regar para posteriormente ver se vai dar algum resultado nascendo as plantas. E a Carla já está fazendo isso, está regando, né, Carla? Após isso, a gente rega a terra para mantê-la úmida, né? E repete esse processo todos os dias. Agora, lá na frente está a Nayara também, responsável por um processo importante, não é isso, Nayara? O que você está fazendo? Eu estou observando se há ou não germinações. Se acaso houver germinações, eu anoto a data e a espécie do peixe responsável por essa germinação e o local onde esse peixe foi coletado. Esse é um processo muito longo, né? Ele pode chegar até quanto tempo? A última vez o experimento durou quase 140 dias. Você pode prolongar um bocado até que você realmente veja que nada mais está germinando e aí você encerra. E você separou para a gente também agora esse processo final para a gente acompanhar também, ter uma noção do início e do fim da pesquisa. Me explica, professor. Bom, esse aqui é um peixinho que nós chamamos de peixe das nuvens e essa aqui a planta que foi produzida a partir da filtragem do material dele. Até agora, professor, quantas espécies já foram confirmadas na sua pesquisa? Quantas você já fez a coleta e quantas você já conseguiu confirmar? Nós já coletamos mais de 50 espécies de peixe naqueles campos e exatamente 6 espécies de peixes já apareceram entre as que estão dispersando sementes. 4 espécies de plantas já foram identificadas.
Agora, meninas, vocês estão em diferentes períodos na faculdade. Larissa, primeira pesquisa participando, agora a Nayara já é uma veterana, né, Nayara? Por que é importante participar de pesquisas como essa? O que você acha que te acrescenta na universidade? Sim, eu acho que são vivências que você não teria numa sala de aula, não teria num dia normal de aula. Você vai para campo, você vê acontecer, você faz experiências. E para você, professor, como é que é olhar a participação desses alunos num projeto que você tanto acredita? É muito legal, né? Você está iniciando a vida acadêmica e a vida profissional de outras pessoas. Você se vê ali porque você já passou por isso também. Então, é claro que a pesquisa, além de ter uma utilidade pública, ela também tem que ter uma utilidade lúdica quase, para os estudantes aprenderem a gostar do que eles estão fazendo. É bacana. E elas estão aprovadas, então? É, elas estão indo muito bem. Eu escolhi essa profissão porque através do estudo e do aprendizado de como a natureza funciona, como ela resolve os seus problemas, eu acho possível transpor toda essa riqueza de informação e conhecimento para as nossas ações, para que elas sejam em prol da natureza. Meu nome é Cristina Cuiabalha, tenho 28 anos e sou bióloga. Eu me formei em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, há 7 anos. Após a minha graduação, eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso também, mas no Departamento de Geografia. E atualmente eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou a gerente de Infraestrutura e Operações da Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal. O dia a dia é acompanhar as ações que são empreendidas dentro da unidade e nessa época o acesso é basicamente por barco, a cavalo e avião. Então eu me desloco até a reserva semanalmente e lá eu acompanho as ações de reestruturação dos postos, de manutenção e para manter essa infraestrutura toda, que é de uma dimensão muito grande, funcionando em boas condições para que as ações de conservação possam ser realizadas. Estamos aqui no Posto de Proteção Ambiental São Luís e aqui eu estou com parte da equipe de trabalho que eu coordeno na gerência de infraestrutura aqui da reserva, guarda-parque, mateiro florestal e auxiliar de serviços gerais. E aqui a nossa principal atividade então é a reestruturação desse posto para que ele atenda às necessidades da reserva. Eu amo meu trabalho porque através dele é possível transformar o que a gente tem em algo ainda melhor. Chegou aqui hoje bonito, papagaio da Mata Verde, animado Pantanal, Estamos no herbário da universidade, que nada mais é que uma grande biblioteca de plantas. Assim que é coletada, a espécie é então prensada e logo depois vem para cá, para essa estufa, onde ela fica armazenada numa temperatura média interna de 40 graus. Esse é um processo de secagem que serve para a conservação da planta. Só depois começa então um novo processo em que a planta é costurada em cartolinas como essa e uma ficha com todas as informações de campo é então anexada. Depois que tudo isso foi feito, está tudo prontinho, aí sim todos esses dados podem então ser armazenados. O herbário da UFMT existe há 34 anos e reúne cerca de 40 mil exemplares. E não são só professores e estudantes daqui que utilizam esse local não, são também pesquisadores do mundo todo. Quer saber mais sobre o Pantanal? Então acesse o nosso portal, o globocidadania.com.br e descubra os encantos desse lugar único. Aproveite! Você já ouviu falar no baile de fandango? No próximo bloco, a gente vai ao sul do Brasil conhecer um projeto que trabalha para manter viva a cultura caiçara. Nós vamos saber mais sobre a culinária, as festas e as tradições que nasceram da convivência entre índios e europeus. É daqui a pouquinho, não saia daí. Eu acho que é importante frequentar uma universidade porque hoje em dia
O país que a gente vive é um diferencial. O Globo Cidadania segue viajando por esse nosso Brasilzão. Você conhece a cultura caiçara? Ela nasceu da troca de experiências entre índios e europeus. Na ilha de Valadares, no Paraná, um projeto social trabalha para manter viva essa cultura. Nós vamos acompanhar os ensaios da dança do fandango, as oficinas de construção de rabecas, um instrumento parecido com violino, e a Romaria do Divino Espírito Santo, uma festa que estava esquecida por 50 anos. Vamos conferir? Agora, no ar, ação! Mandicuera é o nome do sumo extraído na produção da farinha de mandioca, um produto bem típico da culinária caiçara. É também o nome de uma associação que trabalha para manter vivas as tradições de uma cultura que nasceu da convivência entre índios e europeus e que se estende do litoral sul do estado do Rio de Janeiro até essa região aqui, nas Ilhas do Paraná. O resgate da cultura popular caiçara é o nosso assunto de hoje no Ação. A Associação Mandicuera recuperou a Romaria do Divino. Em 45 dias, 11 comunidades e 277 casas receberam os romeiros. A questão da identidade cultural, dos valores, são questões que promovem também cidadania. No ritmo do fandango, a dança marcada pela batida do tamanco. Na orquestra rabecônica, o encontro da música erudita com a cultura caiçara. A Associação Mandicuera funciona nessa casinha típica de pescador, na Ilha dos Valadares, litoral do Paraná. Aqui a nova geração está aprendendo a valorizar as tradições da comunidade. A gente vai embarcar nessa lancha rumo à Ilha de São Miguel, onde acontece o último dia de romaria da Festa do Divino Espírito Santo, uma festa religiosa muito tradicional na cultura caiçara. A romaria já passou por 10 vilas caiçaras. A Ilha de São Miguel é a última a receber as bandeiras na Festa do Divino esse ano. A cerimônia de alvorada começa pontualmente às 6 da manhã. Estamos chegando agora aqui, a romaria já está acontecendo na casa do primeiro devoto. A vizinhança se reúne para ouvir os romeiros. Vai benzer o dono da casa que a bandeira recebeu. A festa, que surgiu na Europa há mais de 700 anos, chegou ao Brasil com os portugueses que se instalaram no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e do Paraná. A tradição havia desaparecido. A Ilha de São Miguel ficou 50 anos sem receber as bandeiras. Há 4 anos, a cerimônia ressurgiu por iniciativa de Aurélio Domingues, o fundador da Associação Mandicuera. Qual a importância dessa cerimônia para o pessoal que vive nas comunidades litorâneas aqui do estado do Paraná? Primeiramente, a comunhão, né? Comunhão entre vizinhos, né? A troca, né? A visitação, né? E a renovação da fé de todos, né? Através da bandeira do Divino, da Santíssima Trindade. Espírito Santo, agradece o alimento. Então a gente visita a casa das pessoas, trazendo essa mensagem do Divino Espírito Santo, fazendo com que as pessoas também entrem em comunhão, que visitem a casa um dos outros. No centro da cerimônia estão a bandeira branca, que representa a Santíssima Trindade, e a bandeira vermelha, que simboliza o Divino Espírito Santo. Os 5 romeiros que levam as bandeiras são chamados de tripulação. Aurélio é o mestre cantador. Com Jesus na vossa frente. A bandeira do Divino, ela tem melodias, né, que fazem parte da cerimônia do Divino Espírito Santo, só que não tem letra. Então a letra, os versos são construídos na hora, assim, conforme o que está acontecendo na casa. Com lindo ramo de flor, entrando na vossa casa. A romaria chega à casa de Dona Lucinéia, que nasceu na Ilha de São Miguel. Por onde a romaria passa, a tradição é servir um café com receitas da região. Esse daí é o famoso bolinho de graxa.
Bolinho de graxa. É trigo, ovo e água. E faz uma friturinha e dá para o pessoal. Eu fiz bolo, fiz com pão, né? Mas a gente sempre prepara alguma coisinha diferente. Apesar de ser uma celebração católica, a Folia do Divino não é organizada pela igreja, mas pelos próprios devotos. É o chamado catolicismo popular. Dona Vitória, e a emoção de segurar a bandeira aqui dentro da sua casa? Olha, não tem explicação, moço. Muito grande, sim, a emoção. Mais um ano aqui que eu tô aqui, né? Graças a Deus. O que a senhora pensou nesse momento? Na minha família. E agradecer a Deus por eu estar aqui. Obrigada, meu Deus. O que a senhora pediu? Saúde e paz para minha família. Como é que essa festa toda se financia, Aurélio? A oferta que as pessoas dão serve para a gente comprar um óleo quando a gente precisa sair com o nosso próprio barco de uma comunidade para outra, cordoamento de instrumento, comprar material para fazer instrumentos. Então, cada um dando um pouquinho, esse pouquinho de cada um ajuda a gente a manter a tradição. Mas os devotos são obrigados a contribuir? Não. Dá o que quer, né? Tem gente que não dá, tem gente que dá. A gente vai na casa mesmo assim. Qual é a origem dessa música que vocês tocam? Então, essa música, o que tudo indica, é que ela vem da Península Ibérica, né? E ela é uma música com características medievais, né? Logicamente, a Folia do Divino ela foi instituída em 1300 em Alenquer, Portugal. Desde então se fazia a musicalidade e as atividades em louvor ao Divino Espírito Santo já naquela época, naquela região. O Jairo é o tocador de caixa e o integrante mais antigo da tripulação. Com idade de 12 anos, meu avô jogou uma caixa na mão, que eu nem podia com ela, né? Toca, meu filho, toca essa aqui que meu filho tem um dom para isso. Daí comecei e estou até hoje tocando. Além de mestre e cantador, Aurélio também toca a rabeca, o mais importante instrumento da música caiçara. Essa aqui, inclusive, fui eu que fiz. A gente é tradição do fandango, pelo menos, que cada tocador, ou pelo menos os tocadores, utilizem instrumentos feitos na própria comunidade. Eu vou deixar com quem entende. Toca um pouquinho pra gente aí. A música inspira e reforça os laços da comunidade, formada por gente simples, que trabalha duro para tirar seu sustento do mar. A principal atividade econômica aqui da Ilha de São Miguel é a pesca, mais especificamente a pesca do siri. A Romaria agora passou na casa do seu Jamico e da Dona Preta. Seu Jamico é pescador e vende siri também, né, seu Jamico? Aposentado há 8 anos já e continua pescando. Continua pescando. Quantos anos o senhor tem? 68. Pesca desde quando? Ah, meu Deus, desde 12 anos. E o que eu tenho é tudo tirado do mar. Seu Jamico não é o único. Todos os moradores da ilha vivem da produção dessa iguaria. Os homens pescam e elas, como se diz aqui, desmariscam o siri. São necessários mais ou menos 40 siris para retirar 1 quilo de carne. Quanto é que vale um quilo da carne de siri? Eu estou vendendo a R$17. 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 O senhor tem ideia de quanto custa uma casquinha de siri em São Paulo, no Rio de Janeiro? Não tenho nem ideia. Se eu te contar que uma casquinha de siri custa mais ou menos o preço disso aqui. Oi, meu Deus. E a carne de siri refogada é o prato principal do almoço dos romeiros. Depois de uma tarde de mais cantorias e cafezinhos, o sol se põe na ilha de São Miguel, indicando o fim da procissão. E a Romaria, que começou em março e passou por 11 comunidades, agora vai chegando ao fim. Essa aqui é a última casa que vai receber as bandeiras da Folia do Divino esse ano. Agora, no final da cerimônia, os devotos beijam a pomba que representa o Espírito Santo. O resgate da cultura é o resgate dos valores, né? A questão da identidade cultural, dos valores, são questões que promovem também cidadania.
próximo bloco, como a Associação Mandicoera desperta o interesse dos jovens para manter as tradições caiçaras. A dança do fandango, o ritmo na batida do tamanco. Nós vamos acompanhar as oficinas de construção de rabecas e os ensaios para o baile de fandango. Não saia daí. É sempre importante você valorizar a cultura brasileira, você procurar ver até a nossa cultura no passado, ver o que ela influenciou hoje a nossa vida, o que ela influencia a nossa vida nos dias de hoje, o que a gente pode ainda manter vivo em relação à nossa cultura do passado e passar isso para a garotada de hoje. O Ação está de volta contando a história da Associação Mandicoera, que trabalha para resgatar a cultura caiçara. Um dos projetos mantidos pelo grupo é essa oficina de instrumentos aqui. O principal deles, a rabeca, que parece um violino, mas é um pouquinho diferente, se toca diferente, tem uma sonoridade diferente. Eu vou pedir para o Aurélio, que é o fundador da associação, explicar aqui para a gente qual é a importância da música na cultura caiçara. A música caiçara, ela é o entretenimento, né, desse povo que mora aqui no litoral paranaense, e ela é feita por esses instrumentos. Então esse trabalho que a gente faz aqui de luteria, de construção de instrumento, é importante para a manutenção e para a salvaguarda dessa manifestação. A venda dos instrumentos é uma das fontes de renda da Associação Mandicoera. O preço varia de R$ 600 a R$ 1.200. Essa oficina, ela surgiu com a demanda que existia, né, de instrumentos, né? Tinha muita gente querendo comprar instrumentos caiçaras e não tinha onde vender, não tinha, e os construtores que existiam não eram suficientes para sanar a demanda que existia da compra, né? A fila de espera para quem quer comprar um desses instrumentos pode demorar até 5 meses. Mas também é a proposta de deixar instrumentos dentro da comunidade para que fossem usados, né, pelas pessoas que praticam a atividade cultural. A Associação Mandicoera fica na Ilha dos Valadares, no litoral do Paraná. Aqui, a dança é fandango, a farinha é de mandioca e a devoção é pelo Divino Espírito Santo. O caiçara, ele se caracteriza da seguinte forma: o caiçara é o caboclo. O caboclo é o português com o índio, né? O caiçara, ele já é esse caboclo miscigenado, né? Já não é mais o português com o índio, é o caboclo com o caboclo, que nasce nessa região de Manguezais, Bahia adentro. Os caiçaras também têm uma linguagem própria. Por exemplo, o Poro, que é o atual presidente da Associação Mandicoera, ele ficou conversando comigo durante uns 5 minutos e eu não entendi uma palavra. Você sabe quando vem aquela trabuzana de sul que faz a galinha rodopiar embaixo do batalhão emborcado? E o tipumã corre por cima do vanzeiro? Sei. Então, daí você pega, aí não tem nada pra fazer, você vai lá, faz um pamonado e venteixa de guiri, fica tudo sanananga, aí sai paneando agures. O que você quis dizer com isso? Agora explica. Então, eu tava falando que quando vem aquela tempestade de sul, que é a trabuzana, né? Ou tribuzana, ela vem de sul, né? Aí o tipumã corre em cima do vanzeiro. O tipumã é uma espuma que forma em cima da onda, e o vanzeiro é a onda, né? Aí não dá pra sair pra pescar nada, você pega, faz um pamonado e ventreixa de guiri, quer dizer, você faz um pirão da barrigada do bagre guiri, aí come, fica sanananga, quer dizer, fica todo mole, aí pra fazer a digestão, você sai andando por aí, que é o paneando agures. O principal desafio é transmitir toda essa cultura para as novas gerações. Os jovens, as novas gerações vão saindo desses lugares da onde elas pertencem, né, e vão morar para a cidade. E ficam geralmente os mais velhos. E os velhos sozinhos não vão conseguir manter esse universo todo de práticas, porque são muitas as práticas, né? E a iniciativa parece estar dando certo. A associação conseguiu montar um grupo de dança fandanga só com a gurizada. Onde vocês aprenderam a dançar? Eu aprendi desde pequena, desde criança, com meus avós, né? Pai, mãe. Eu aprendi com meus bisavós na casa do meu tio, que é também mestre. Se por vivo eu voltarei, ai, fez meu bem, se a morte não me matará. Você estava
estava reparando aqui durante a dança, todo mundo estava com seu casal ali e você ficou de liso aqui no meio da roda. O que aconteceu, rapaz? É que, na verdade, ele, além de não estar com uma dama do lado, mas na verdade ele faz o papel do puxador, né? E todos eles levam só um ritmo e tem uma hora que é o repique, que tem uma puxada maior ali. Daí eu faço essa parte do repique, né? Hoje em dia, pra gente que é jovem, tem milhões de opções de entretenimento, né? Redes sociais, internet, enfim, não preciso nem ficar enumerando. Por que vocês foram atraídas? Por que vocês acham importante manter essa tradição? Olha, porque meu avô disse que é muito bom, ele dançava, meu bisavô, eles falavam que se eu continuar eu vou ter uma vida melhor, porque a dança, ela tira tudo mal do corpo. Pra mim, o fandango tem que continuar, né? Tipo, parar na... Sim, tipo, não tem explicação, porque o fandango pra mim é tudo. Sério? Entendeu? Eu tenho 19 anos e não só paro só se meu marido me permitir mesmo, porque agora não. Parar não. Agora a gurizada tá só aquecendo os tamancos pro baile de fandango que vai acontecer logo mais, no encerramento da Folia do Divino. A festa vai ter dança e comidas típicas. O ingrediente principal é a farinha de mandioca, que aqui é prensada à moda antiga. Essa cesta aqui embaixo chama-se tipiti. Ela é própria para isso aí mesmo, para prensar a farinha. Então daí depois que aperta, ela sai a mandiquera. Ó. A mandiquera é esse líquido aí. Depois que a massa sai do tipiti, é hora dela ser quebrada e isso é uma missão para Dona Liette, que é a mãe do Aurélio. Aí quebra bem a massa, né? Vem quebradinha, desmancha todinha, porque ela vem assim, empedrada assim, de pedaços assim. Aí quebra tudo bem quebrado, peneira, né? Aqui, até fazer essa massa aí, ó. O povo caiçara come a farinha de mandioca em que ocasiões? Tudo. Café, banana, todo dia, eu acho. Dona Alcinda é a cozinheira oficial aqui da Associação Mandicoera. Dona Alcinda vai me mostrar os outros quitutes da comida caiçara. Esse aqui é o bolinho de raia, né? Típico daqui também. Come carne de arraia aqui, é? Come, sim. É bom? Nossa, é uma delícia. À noite, a festa reúne vários elementos da cultura caiçara e marca o encontro de diferentes gerações no mesmo tablado. O que o senhor sente quando vê essa nova geração aprendendo essas tradições? Ah, isso é bom demais, né? Por sinal, eu estou ensinando alguém. Daqui uns dias nós vamos embora, e daí? Quem que fica aí acaba. E nós não queremos que acabe, porque essa cultura é muito velha. O que você sente quando você vê a nova geração dançando com os moradores mais experientes aqui nesse baile? Uma sensação de satisfação, de dever cumprido, de metas alcançadas e de que todo o trabalho, todo o esforço valeu a pena. E a cultura que nasceu no litoral subiu a serra e ganhou a capital do estado, Curitiba. Essa daqui é a Orquestra Rabecônica. A ideia é fazer com que esses músicos, acostumados à cultura erudita, experimentem a música popular caiçara. O que é a Orquestra Rabecônica? Na verdade, essa ideia surgiu porque eu tinha o interesse de repassar a nossa musicalidade, nossa tradição em outros locais, em outros contextos, né? E daí acabei fazendo esse conjunto orquestral de várias pessoas, né? Esse é um rabecão que a gente fala, né? Ao lado a gente tem o rabelo, o primeiro aqui é o machete, depois a viola caiçara, ou viola de fandango, e depois a percussão, que é feita pela caixa, o adufo e a colher. E os instrumentos foram vocês que produziram? Fomos nós mesmos que produzimos com alunos lá da Associação Mandicoera. A orquestra é formada por 41 músicos que há 2 anos se apresentam em espetáculos pelo estado do Paraná. Isso faz exatamente 10 anos. Ele me falou, pô, eu tenho um sonho um dia de formar uma orquestra rabecônica.
Aquilo na época parecia um delírio. E ele fez. A tradição da Festa do Divino acontece em várias partes do Brasil. Quer saber mais sobre essa festa? Acesse o nosso portal globocidadania.com.br e conheça essa tradição que é festejada de norte a sul do país. No portal você também vai ver como funciona o trânsito nas grandes cidades. E é claro, lá você ainda tem tudo o que foi mostrado aqui hoje. Confira! A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, até lá!